Nossa aula de hoje vai falar sobre a membrana plasmática. Aí nós temos 3 pontos: composição, função e propriedade. A composição dela, ela tem lipídios, ou seja, gorduras, proteínas e açúcares. As funções é de proteção e permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que entra e o que sai. E a propriedade é elasticidade, ou seja, aumenta e diminui, e regeneração. Ela regenera se caso for necessário. Aí nós temos aqui o transporte, né? Os transportes das substâncias, elas podem ser passivo, quando não há gasto de energia, ativo, quando há gasto de energia, e quantidade com grandes moléculas, ou seja, as moléculas são grandes, tá certo? Então, esse pode ser de 3 formas. Vamos começar pelo passivo. Transporte passivo é o transporte que ocorre entre duas soluções que têm por objetivo igualar as concentrações. Ocorre sem gasto de energia e se divide em 3 tipos, né? Que aí nós temos difusão simples, ou seja, o soluto penetra na célula quando sua concentração é menor no interior do que no exterior, no meio externo, e sai da célula. Que nós temos um exemplo. Essas bolinhas azuis são o solvente e as rosinhas são o soluto. Então, difusão simples sai do menos concentrado, que é o caso da água, para o mais concentrado, que é o solvente, sai atrás do soluto. A gente imagina assim, transporte passivo sem gasto de energia. Imagina você aí entrando em uma sala de aula e não tem quase ninguém. Dá para você entrar e sair, não há gasto de energia. Agora, se fosse uma sala de aula lotada, você entrando, experimenta, você começa logo a transpirar. Então, isso aí já começa a gastar energia, tá certo? Então, imagine como se fosse dessa forma. E aí nós temos a difusão facilitada, a entrada de partículas grandes em relação aos poros da membrana, ou seja, os poros da membrana é bem pequenininho, só que as partículas são grandes. Então, para ela atravessar, ela precisa de uma substância que é chamada proteína carregadora, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, essas rosinhas são as carregadoras, ou seja, imagine você querendo entrar em um local sem ser gastando energia, ou seja, sem ser andando. Como é que poderia ser alguém te levando? Então, isso aí seria uma difusão facilitada, tá certo? E aí nós temos osmose. Passagem do solvente de onde está maior quantidade de solução hipotônica para onde está em maior quantidade de solução hipertônica. Como assim, ó? Passagem da água de um menos concentrado para o mais concentrado. Um exemplo de osmose que nós temos é o alface. Quando a gente coloca o alface e coloca o sal em cima do alface, o que acontece com pouco tempo depois? Ele murcha, né? Então, quando ele murcha, você observa que no fundo da vasilha tem um bocado de água. O que aconteceu? Osmose, saída do menos concentrado, ou seja, a água estava no alface, foi atrás de quem? De quem é menos concentrado, quem é mais concentrado, que é o sal, tá certo? Então, a solução hipotônica, quem era aqui no alface? É o alface. E a solução hipertônica, no caso, é o sal. Outro caso também de osmose é quando a gente fala da carne, que a gente coloca o sal. O que acontece com a carne se a gente deixar ali? Embaixo fica uma salmoura e ela começa a ficar seca. Por quê? Porque a água que estava na carne, que é uma solução hipotônica, foi atrás da solução hipertônica, que é o sal. Então, nós temos aqui, ó, os modelos, né, os tipos de osmose. Hipertônico, uma solução hipertônica é quando ela começa a murchar, ou seja, o caso da carne, quando tem muito sal, o que acontece com a carne? Ela começa a secar. O que está acontecendo? Ó, está somente saindo água de dentro daquela célula. Aqui é uma célula sanguínea. Quando eu coloco uma célula sanguínea junto a sal ou uma substância concentrada, ela começa a perder água. Então, é um processo hipertônico. Ela começa a murchar. Isotônico é quando eu coloco uma célula dentro de um local que tanto tem entrada e saída de água, ou seja, está como se fosse salobro, que a gente pode considerar como isotônico aqui, é o soro fisiológico, ele nem é doce nem é salgado, então ele é isotônico. E aí nós temos o hipotônico, ou seja, só tem entrada de
água, tá certo? E não tem entrada, não tem saída. Então, o que acontece com a célula? Ela começa a inchar até explodir, tá certo? Que nesse caso aqui, se eu pegasse uma carne, um pedaço de carne e jogasse no sal, você ia observar que, passado o tempo, ele ia murchar. Se eu colocar uma carne dentro de uma vasilhinha com água e um pouquinho de sal, a carne vai permanecer do mesmo jeito. E se eu colocar uma carne dentro de um balde de água, o que vai acontecer com aquele pedaço de carne? Ela vai inchar, certo? E aí nós temos transporte ativo, é a passagem de uma substância de um meio menos concentrado para um mais concentrado, ou seja, faz o inverso. Ó, aqui, ó, tem quase nem concentração, né? E aqui está bastante concentrado. Então, para que essa substância entre aqui dentro, ela precisa gastar energia, porque está bastante concentrado, tá certo? Então, quando eu falo de transporte ativo, eu estou saindo do menos concentrado para o mais concentrado. Se eu falo do passivo, é o inverso, do mais concentrado para o menos, tá? Aí nós temos a bomba de sódio e potássio. Este tipo de transporte se dá quando íons, como sódio e potássio, tem que atravessar a membrana contra um gradiente de concentração. Ou seja, quando tem que sair de um menos para um mais concentrado, que isso ocorre dentro do nosso corpo, tá? Dentro das nossas células. E aí nós temos transporte em bolsas membranosas. Aí nós temos aí certas partículas e substâncias podem entrar ou sair das células por meio de bolsas membranosas. Aí nós temos os tipos. A endocitose, ela entra, tá certo? É um processo em que bolsas se formam por evaginação de membranas e engloba partículas externas, ou seja, sai de fora para dentro. Como nós temos aqui, ó, fagocitose, ó, uma partícula sólida, ela é englobada pelos pseudopodes, que é como se fosse um bracinho. Ela fagocita e cria uma bolsa membranosa, tá certo? Onde fica aquela partícula sólida. E aí nós temos a pinocitose, ó. A pinocitose, ela já é diferente da fagocitose. A fagocitose é partículas sólidas, já a pinocitose é partículas líquidas, elas absorvem partículas que vai direto para uma vesícula, tá certo? Que a gente chama. Aqui era fagossomos e aqui é uma vesícula. Aí observe aqui, ó, este processo de fagocitose, pelo qual a célula, graças à formação de expansão citoplasmática, engloba partículas sólidas. Já aqui, ó, o processo pinocitose, ó, pelo qual a célula, graças à formação de expansões citoplasmáticas, engloba gotículas de líquidos, tá certo? Falou de absorver sólidos, no caso, fagocitose. Falou de absorver líquidos, pinocitose. E aí nós temos o outro processo, que é a exocitose, ou seja, colocar para fora, tá certo? Ali, endo é colocar para dentro e exo, fora. As substâncias que devem ser eliminadas das células são temporariamente armazenadas no interior das bolsas citoplasmáticas. Ó, aqui nós temos um exemplo. Está aqui dentro da minha célula, né? Então, para sair para fora o que não presta, uma digestão, um hormônio, ele é enviado para dentro, sai de uma célula para outra, fica aqui dentro e é criada uma bolsa citoplasmática. Aqui dentro é onde fica, para que depois possa ser liberado para fora do corpo. A exocitose é utilizada por certos tipos de células para eliminar restos de digestão intracelular, ou seja, digestão dentro da célula. É por este processo que as células glandulares secretam seus produtos como lágrimas, saliva e suores, ou seja, ó, nossa lágrima, antes de sair, ela fica dentro de uma bolsa citoplasmática. A saliva, abaixo da língua de vocês, podem olhar no espelho, tem uma bolsa. Essa bolsa é uma bolsa chamada citoplasmática, que guarda a saliva. E o suor, ele fica nos poros. Abaixo dos poros tem uma bolsa citoplasmática, tá certo? Então, ó, agora eu quero que vocês façam a atividade da página 97, questão de 1 a 6, 13 e 14, tá certo? Copiar
e responder.